Bom, gente, há um tempo atrás eu li um artigo intitulado Calma, intitulado Bolsonarismo e Nazismo, Iconografia e Linguagem. Fiquei perplexo com esse artigo. Comecei a me comunicar com o Jean, que é o autor deste artigo, e a gente resolveu fazer aquele vídeo que você provavelmente assistiu, que é nada mais do que um vídeo traduzindo aquele artigo. Por que a gente fez aquele vídeo? Porque eu, particularmente, assim como o Jean e todos nós que participamos do vídeo, ficamos muito chocados. Quando eu entrei em contato com esse material, eu fiquei muito chocado com isso. Muito chocado. Era uma coisa que eu não sabia e senti necessidade de apontar essas coisas, dizer essas coisas para que as pessoas percebessem uma coisa que eu também não tinha percebido. Muito bem, algumas pessoas viram muita gente viu esse vídeo, algumas pessoas, assim como eu, tiveram a mesma reação de ficar chocado com aquilo, com essa informação que não tinha, e algumas pessoas reagiram de uma maneira bastante violenta a essa comparação. Ficaram mais chocados com a comparação do que com os dados, as provas ali contidas, o que me deixou, num primeiro momento, muito perplexo. E depois eu fiquei pensando, ouvindo e recebendo as respostas, eu fiquei fazendo um meia-culpa e dizendo assim, gente, será que a gente exagerou nessa comparação? Será que... Eu já tinha conversado com o Jean e já sabia das respostas, mas me permiti pensar na possibilidade de que a gente talvez tivesse exagerado, de que talvez a gente tivesse ofendido alguém, de que talvez a gente tivesse feito saído do nosso objetivo, que era um objetivo de mostrar algumas coisas que a gente achava importante mostrar. E aí eu convidei o Jean para conversar sobre essas coisas. Por que o Jean? O Jean vai falar um pouco dele, mas é porque eu não sou historiador, eu conheço alguma coisa de nazismo, de neonazismo, tem histórias na família, mas eu não sou um profundo estudioso do assunto, então eu não me sinto à vontade de responder às perguntas que me foram feitas, e achei melhor chamar o Jean, que é o autor desse artigo, para que a gente possa conversar, e mais do que isso, para que eu possa um pouco levar para ele os questionamentos que fizeram para mim a partir do vídeo, que são questionamentos válidos e que eu acho uma super oportunidade de a gente desatar alguns nós e deixar algumas coisas mais melhores ditas, talvez, mais esmiuçadas. Então, eu não vou mais me demorar. Se você, por acaso, é uma dessas pessoas que reagiu mal ao vídeo, se sentiu incomodado por algum motivo, eu peço a você que fique aqui e escute a nossa conversa. Eu vou tentar fazer a voz de vocês para a gente tentar chegar num acordo e entender o que a gente está falando. Jean, se você puder entrar, eu agradeço. Fala, Jean, meu caro. Jean, quer se apresentar rapidamente para as pessoas saberem da onde você está falando desse assunto? Vamos lá, então. Bom, eu sou nascido no Brasil, vivo na Alemanha, sou músico especializado em música judaica e estudo a questão do nazismo, sobretudo na área da arte e da cultura, é, desde que me conheço por gente, né? Além disso, sou muito envolvido na política, tanto no Brasil quanto na Alemanha, quanto em Israel. Possuo um cargo aqui na Alemanha, na região da Baixa Saxônia, onde resido, é, pelo Partido Social Democrata, e uma das minhas tarefas, uma das minhas propostas é justamente o combate ao neonazismo. Nós fazemos parte, inclusive, de um órgão chamado Bündnis gegen Rechts, isso significa em português a aliança contra a extrema-direita. Então, logicamente, esse assunto sempre esteve muito próximo de minha vida, de minha existência como um todo, tanto na parte acadêmica, quanto na parte do trabalho político, quanto artístico. E, logicamente,
no momento em que o Brasil se encontra, eu não podia deixar de trabalhar esse assunto também dentro da realidade do Brasil contemporâneo. E como eu escrevo para alguns jornais no Brasil, esse artigo foi, na minha opinião, essencial. Você apoiaria um sujeito ou um grupo de sujeitos neonazistas? Apoiaria um grupo de sujeitos que se parecessem minimamente com neonazistas? Que se apropriassem de símbolos nazistas para difundir e propagar suas ideias? Apoiaria? Veja isso. Meine Arbeit für Richtiges. O slogan de Bolsonaro, Brasil acima de tudo, nada mais é do que a cópia literal do motto nazista Deutschland über alles, Alemanha acima de tudo. E o movimento Acorda Brasil, que apoiou Bolsonaro, nada mais é do que a imitação fiel de Deutschland erwache, Acorda Alemanha. Há também o seu lema Deus, Pátria e Família. Deus, Pátria, Família. Muito obrigado. Sim, o mesmo lema dos integralistas e outros movimentos nazistas brasileiros da época de Hitler. E se 3 frases idênticas às nazistas foram pouco, há ainda uma quarta. Uma nação, um povo, um líder. Tradução literal do alemão ein Volk, ein Reich, ein Führer. E a imagem da águia pisoteando a cobra, teoricamente a cobra seria a esquerda brasileira, é também uma referência nazista e premeditada. A cobra de Hitler era o marxismo e a Hochfinanz, a alta finança, teoria conspiratória de que os judeus comandavam os mercados do planeta. Em maio de 2020, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República divulgou a seguinte frase: "O trabalho, a união e a verdade nos libertará." Estes 3 conceitos são nada mais do que conceitos-chave do hitlerismo. Arbeit macht frei, o trabalho liberta, exposto na entrada de Auschwitz. E o cartaz Zur deutschen Freiheit und Einigkeit, pela liberdade e união alemãs. E a ideia de cidadão de bem nada mais é do que uma ideia retirada da Ku Klux Klan. E quem não se lembra do discurso de Alvin, ex-secretário de Cultura de Bolsonaro, que simulou perfeitamente as palavras de Joseph Goebbels, o braço direito de Hitler? E por que Bolsonaro tomava leite em suas lives? Pois bem, a explicação também é nazista. Os neonazistas acreditam que somente a raça ariana possui a capacidade de digerir o leite puro. E quando Felipe Martins, ex-assessor internacional do presidente da República, fez publicamente um dos gestos da supremacia branca, gesto este oficializado como real pela ADL, a Liga Antidifamação, especialista no assunto. Este é o símbolo utilizado sobretudo pelos supremacistas estadunidenses trumpistas. E quando Bolsonaro posou orgulhosamente com um sósia de Hitler? E todas as vezes que os seguidores de Bolsonaro foram vistos fazendo um gesto muito semelhante ao Heil Hitler, estavam mesmo orando? Por fim, citamos o trabalho da pesquisadora Adriana Dias, que encontrou a carta de 2004 de Bolsonaro, publicada em sites neonazistas, na qual ele escreve: "Todo o retorno que tenho dos comunicados se transforma em estímulo ao meu trabalho. Vocês são a razão da existência do meu mandato." Este é Bolsonaro. Ok, vamos direto ao ponto, então. Algumas pessoas ficaram muito incomodadas e eu lendo as mensagens, eu entendi um pouco do incômodo. Quer dizer, eu me perguntava assim, por que as pessoas estão mais incomodadas? Já disse isso, mas acho importante dizer. Por que as pessoas estão mais incomodadas com a comparação que foi feita do que com os dados, que para mim foi o que me deixou mais surpreso, né? E não a comparação, mas sim a revelação dos dados. Claro, estamos num momento de muita fake news, então tudo parece que foi inventado, tudo parece um exagero de montagem, parece que a gente está tentando enfiar a goela abaixo um pensamento que as pessoas se assustam e dizem, não, peraí. Então eu acho que existe uma confusão aí que as pessoas fazem, eu acho, queria que você falasse sobre isso, entre nazismo
a gente já conversou sobre isso, entre nazismo e holocausto. O que as pessoas conhecem de nazismo e o que foi o nazismo. Perfeito. Bom, essa realmente é uma confusão que precisa ser esclarecida, é uma confusão conceitual, né? A questão é a seguinte, as pessoas confundem nazismo com holocausto sem compreender que estamos falando de duas coisas que se consolidam dentro do sistema de causa e consequência. O nazismo é a causa. O holocausto, assim como a Segunda Guerra, e tudo que orbita ao redor da Segunda Guerra, inclusive o genocídio, é a consequência maior do nazismo, da causa nazismo, da ideologia nazista. Nós não podemos falar de holocausto, que aconteceu na década de 40, justamente no meio da Segunda Guerra Mundial, sem compreender tudo aquilo que aconteceu, começou a acontecer na terceira década do século XX, né, no final dos anos 20, que é a ascensão do nazismo, que realmente em 1933 toma o poder na Alemanha através da eleição democrática de Hitler. Então, essa é a primeira coisa. Quando as pessoas falam assim, falam de nazismo, quando a gente fala de nazismo, as pessoas muitas vezes já reagem: ué, mas espera aí, não tem holocausto, não tem genocídio, então não tem nazismo. Esse é um pensamento equivocado. A consequência maior no nazismo original hitlerista ocorreu somente anos depois, mais de uma década depois da ascensão do partido nazista no fim dos anos 20. Então, a gente não pode acreditar que essas duas coisas acontecem e existem ao mesmo tempo. Logicamente, o neonazismo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, não proporcionou ainda, pelo menos, as consequências maiores que poderia ou poderão ser proporcionadas. Tá, eu vou fazer sempre lembrando a voz de quem não está entendendo, porque eu acho super importante a gente deixar isso bastante claro. Então você está me dizendo assim, quando a gente pensa em nazismo, a gente pensa direto no que a gente aprendeu na escola, nos campos de concentração, naquele horror, o genocídio de judeus, em sua maioria, mas não só de judeus, de outras minorias também. Queria que você falasse um pouco disso. Então a comparação que você faz no seu artigo e que a gente consequentemente faz no vídeo não é com essa consequência que chamou-se e chama-se até hoje de holocausto. A gente está falando de alguns anos antes. Hitler é eleito democraticamente na Alemanha, ele era um cabo do exército, é eleito democraticamente na Alemanha, e a comparação que se faz é desta semente que foi plantada e foi regada com uma propaganda específica, com símbolos específicos que fizeram o nazismo florescer, criar raízes e gerar o Holocausto. Então a gente está falando desse início, dessa semente que está sendo regada com símbolos. É isso? Perfeitamente, e a gente tem que lembrar bem isso, a gente tem que se colocar dentro do contexto histórico. O nazismo aparece, Hitler aparece publicamente no final da República de Weimar, né? Antes do Terceiro Reich, Reich, né? Como se fala mesmo em português, que é o momento em que Hitler toma o poder. Vamos nos lembrar que houve um desenvolvimento baseado nessa ideologia a partir de 1933, que demorou 5 anos para chegar naquilo que a gente conhece como a Noite de Cristais, Noite dos Cristais, que é o momento em que houve um pogrom popular e, de fato, a população alemã, civil, sobretudo, incitada por essa ideologia, que a gente já vai explicar rapidamente depois o que é o cerne da ideologia nazista, destruiu praticamente todas as sinagogas alemãs, espancou, matou judeus, e essa foi a primeira grande consequência dessa ideologia que havia sido plantada quase 10 anos antes. Tá? Logo depois disso, vem o Anschluss, que é a anexação da Áustria
ano seguinte, invasão da Polônia, e o resto é história. Então tem que ficar muito claro o que é causa, consequência e processo entre causa e consequência. Perfeito, perfeito. Você falou uma coisa que você falou, mas eu queria grifar. A Noite dos Cristais, a gente também tem uma imagem equivocada de que foi a polícia nazista, foi a SS que quebrou. Tá? Claro que sim, mas a gente já conversou sobre isso. Grande parte da população civil participou desse massacre, né? Já muito imbuída dessa ideologia, já acreditando muito nessa ideologia e defendendo essa ideologia. A população era armada, civil? Sobretudo a população civil fez isso daqui. A população não era armada. A população civil, nessa época, não era armada, embora já existissem milícias organizadas. Porém, Hitler fez todo um processo de reorganização do armamento da população alemã, dentro de um plano, que inclusive ele chamou Plano de 4 anos, tá? A partir de 1936. O primeiro plano é de 33 a 36, depois o segundo é de 36. Ele pensava sempre em 4 anos. Interessantemente, 4 anos que o Bolsonaro ficou no poder e pretende ficar mais 4 anos também, né? Calma, não vamos chegar no Bolsonaro ainda. Ainda não estamos no Bolsonaro, só fazer... Não, sério, é importante isso, assim, porque é preciso que se entenda muito bem o que a gente está querendo dizer aqui. Vamos lá. Sem dúvida. E aí, em 36, ele começa a fazer esse novo plano, já de olho na consequência maior, que é justamente a guerra, né? Esse plano envolvia o rearmamento, a redisposição da ideia de arma, um fortalecimento imenso do exército e da economia em nome de uma guerra que teria que acontecer e que a Alemanha teria que, a economia alemã teria de se sustentar dentro dessa guerra. Então existia um plano exatamente pensado desde o início, né? E desagou perfeitamente dentro do que ele imaginava em termos de plano temporal mesmo. Tá, então vamos falar um pouco desse, já entendemos onde a gente está, nesse início, onde essa ideologia foi plantada. Que ideologia é essa? O que é a essência da ideologia nazista que Hitler, não sei se foi ele que introduziu, mas eu sei que ele tinha um cara ali pensando as coisas por ele, né, um estrategista, se fosse hoje em dia de mídias sociais, né, tinha um estrategista ali de símbolos e de ideias e de propagandas. Qual é o cerne dessa ideologia? O cerne da ideologia nazista é o seguinte: essa ideologia se baseia na criação de um arquétipo. O que é isso? Um tipo de homem, um tipo de ser humano, que é o ser humano ideal, o ser humano correto, o ser humano aceitável para esta sociedade que se idealiza. Esse homem segue padrões estipulados. Esses padrões podem variar um pouco e variarão um pouco conforme a época e o local, mas eles possuem uma ideia fundamental de homem perfeito. E este homem será o homem incluído dentro da sociedade. Tudo que é diferente do arquétipo é um incômodo, é um problema. A diversidade é vista como um problema. Vamos deixar claro o exemplo do nazismo hitlerista original, então. Quem que é o arquétipo do homem ideal? Logicamente, o homem ariano, o homem que aceita e é convencido pela ideologia do partido nazista, o homem ultraconservador, o homem disposto a trazer disrupção a qualquer coisa que não seja ele mesmo e seus semelhantes,
Quais são os inimigos? Quem está fora dessa esfera? Todo o resto. Judeus, ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência física ou mental e pessoas com uma ideologia política que se contrapõe à ideologia nazista. Todas Comunismo? as pessoas não Comunismo? são bem-vindas, serão excluídas e possivelmente eliminadas. Comunismo já tinha? Tinha muito comunismo, a Revolução Russa não tinha sido há tanto tempo, era latente dentro da sociedade europeia, mais na Itália do que na Alemanha, no caso, mas a Alemanha também possuía um forte partido comunista, assim como possuía um partido ainda mais forte, social-democrata, que também era visto como inimigo e também foi perseguido pelos nazistas. Então, realmente, a ideologia... E os artistas? Muito importante colocar isso, essa é exatamente a minha área. Os artistas também foram colocados dentro ou fora dessa esfera do homem ideal. Aquilo que foi considerado fora, que era considerado nocivo para a sociedade nazista, recebeu um título de Entartete Kunst, que significa, a tradução seria algo como a arte degenerada. Degenerada no sentido de não possuir um gênero que caiba dentro dessa esfera aceitável. Todo artista que produzisse qualquer tipo de coisa que fosse considerada degenerada, perseguido, expulso, preso e tudo mais. Ok. Uma coisa importante que eu acho legal a gente dizer aqui. Uma estratégia para você disseminar essa ideia para a população, penso eu, é amedrontar a população em relação a este inimigo ou a esses inimigos que foram eleitos por não fazer parte desse homem ideal. Essa é uma estratégia que foi muito usada. Sem dúvida, porque quando você elege um tipo de ser humano e você quer provar que ele é o ser humano certo e o outro é errado, logicamente, essa ideologia é uma ideologia que só se sustenta através da desconstrução do outro. E a desconstrução só pode se dar através de mentiras. Isso é uma coisa que a humanidade já provou. Não tem como você, em 1930, fazer com que todo mundo odeie os judeus, que eram seus vizinhos, que eram seus professores e colegas e alunos nas universidades, simplesmente do nada. Que ferramenta que eles usam? A inverdade, a mentira, ou fake news, né, como se fala hoje. Então, cria-se o quê? Conspirações. A conspiração maior, qual que é? Que os judeus faziam parte, encabeçavam uma conspiração judaico-bolchevista que dominaria o mundo e destruiria, tinha como pauta destruir a pátria alemã e a raça, a etnia alemã. Você espalha um negócio desse e você começa a espalhar ódio. E outras coisas mais, que os homossexuais eram os responsáveis por todas as doenças, né, transmissíveis e tudo mais, e que os ciganos, etc. Né? Enfim, é a velha história de sempre. Legal. Então a gente já começa a entender bastante. Tá. Uma pergunta que eu tenho para te fazer é assim: a população ali em 1930 já esse processo assim de convencimento foi rápido? As pessoas estavam ligadas do que estava acontecendo? Porque eu sempre ouvi de minha família inúmeras histórias, principalmente de judeus, que são meus ancestrais, dizendo que demorou para muita gente entender que aquelas promessas, aquele discurso de ódio, aquilo que estava sendo dito, não, de fato era mais do que uma bravata. Demorou para as pessoas entenderem que aquele homem, que aquele cabo do exército, de fato levaria a cabo, desculpa o trocadilho, tudo que ele estava propondo.
E achavam que nunca chegaria neles porque eles eram da sociedade alemã, eles tinham lutado na Primeira Guerra, tinham feito parte do exército. Você acha que as pessoas demoraram para entender o que estava acontecendo? E quanto tempo demorou para entender? A resposta para essa pergunta, baseada nas minhas pesquisas, em tudo que eu li muito a respeito disso, é variado. Muito variado. Tinha gente em 1933, quando Hitler tomou o poder, que percebeu: eu sei o que vai acontecer. Eu vou embora, eu vou fugir agora, seja porque eu sou judeu, ou seja porque eu não sou judeu, mas sou contra o regime. E teve também gente que falou: bobagem, ele é um falastrão, ele é um palhaço, não vai dar em nada, isso é estratégia, você acha, imagina que vai acontecer isso. Muitos desses conseguiram fugir aos 45 do segundo tempo ou morreram em campos de concentração. Isso tudo está documentado. Só um detalhe importante: Hitler nunca mentiu sobre suas intenções, assim como a maioria dos déspotas e pessoas dessas ideologias. Não é que ele dizia antes que amava os judeus, amava os homossexuais, e de repente ele virou a chave. Não. O discurso dele sempre foi consistente com a postura dele, né? Isso é uma coisa que a gente tem que atentar para todos os líderes. O que a pessoa veio falando sempre, desde... Né? Ela não nasceu do nada já no poder, né? Essa pessoa sempre se mostrou. Hitler foi isso. Inclusive, o Mein Kampf foi escrito bem antes de sua eleição. O que é Mein Kampf? Para quem não sabe o que é? Mein Kampf é o livro que Hitler escreveu enquanto estava na prisão, inclusive, no qual ele deixa claro toda a sua ideologia, né? Minha Luta se chama em português, e estava tudo lá. Logicamente, naquela época, menos gente era alfabetizada, nem todo mundo leu, nem todo mundo tinha acesso, né? Mas em seus discursos tudo ficou claramente e rapidamente claro. A questão é essa: muita gente não toma como verdade. Isso a gente vê até hoje. Muita gente tem esse discurso de bobagem. Ele é só um falastrão. Isso é só uma imagem. Não é nada disso. E perdem a essência do discurso. Claro. Até porque ele foi testando os limites, né? Os limites foram se alargando, ele foi conseguindo instaurar e cada vez alargar mais os limites. Se ele tivesse chegado de cara, quer dizer, ele chegou de cara, mas se ele tivesse chegado de cara com o projeto Holocausto, talvez ele não tivesse sido eleito. Foi paulatino, cara. As leis de Nuremberg não vieram em 33 de primeira, vieram anos depois, tudo veio depois, veio vindo, né? E como eu falei, existe esse plano, esse conceito dos 2 planos de 4 anos, né? De 33 a 36 e de 36 a 39, e aí já é a guerra, certo? Tá. Deixa eu só... Tá bom. Aí, ok, acho que tá super claro, mas aí as pessoas dizem assim, as pessoas que reagiram ao vídeo: tá bom, tudo bem, mas cara, o nazismo acabou, não existe mais nazismo. Muita gente falou isso. Não existe mais. O nazismo acabou, vocês estão loucos. Que nazismo? Então eu queria que você falasse agora um pouco do que é o nazismo hoje em dia, o chamado neonazismo. Bom, quem estuda o tema sabe que o neonazismo nasce em 1945, quando Hitler se suicida. Quando ele morre, já não existe um nazismo hitlerista mesmo, uma nova fase se inicia. Agora, seria muita ingenuidade mesmo imaginar que toda aquela ideologia que governou o país por 12 anos, que virou o mundo de ponta cabeça, desapareceria. Eu acho que nenhum historiador, nenhum pensador ou pesquisador da temática ou da sociologia de modo geral acreditaria que uma coisa dessa desapareceria. Logicamente não desapareceu. Tanto é que foi necessário começar um processo de desnazificação na Alemanha. Mesmo assim,
o partido neonazista nunca desapareceu. Teve várias fases. Eu precisaria de uma outra live aqui, um outro papo, só para contar o caminho entre 1945 e hoje do partido neonazista. Isso é outro papo. O que nos interessa é que nunca desapareceu, nunca vai desaparecer. É muita ingenuidade acreditar que uma coisa dessa acabou. E quem fala sobre isso é o Humberto Eco. Humberto Eco fala do conceito. Humberto Eco é um dos principais filósofos da história da humanidade, né? E contemporâneo. E ele trouxe o conceito de fascismo eterno, a ideia de que o fascismo é eterno, ele é perene, ele pode não estar no poder durante o tempo, mas ele sempre existirá. Mesma coisa com o nazismo, o nazifascismo de modo geral. Só entre parênteses, o fascismo acabou de tomar o poder de novo na Itália, aqui pertinho de mim, o que é uma tragédia e comprova como o Eco está certo. Perfeito, Jean. Então, explica para a gente o que é o neonazismo. Quer dizer, como é que eu posso reconhecer o neonazismo hoje em dia, mundo afora? Quais são os exemplos concretos? Perfeito. Bom, então, o neonazismo, ele, logicamente, segue a essência, os fundamentos do nazismo original. Porém, ele se adequa, ele se adapta às conjunturas atuais, às circunstâncias da contemporaneidade. Então, logicamente, é claro que o neonazismo alemão não vai ficar batendo na tecla do comunismo, como Hitler fazia, porque não existe nenhuma possibilidade, não existe nenhuma presença comunista na Alemanha hoje em dia. Também não bate na tecla dos judeus. Por quê? Porque isso já foi tão trabalhado que, logicamente, qualquer agressão direta aos judeus é refutada. Existe antissemitismo dentro do neonazismo alemão? Imenso, mas é um neo-antissemitismo. Depois a gente pode falar sobre isso. Qual que é o inimigo eleito pelo neonazismo alemão? Veja, a Alemanha foi reconstruída por estrangeiros, por imigrantes. Primeiro os turcos e depois diversas levas e tudo mais. E mais recentemente, a abertura para 3, 4, 5 milhões de imigrantes árabes da Síria, do Afeganistão, do Iraque. E essas pessoas são parte da sociedade alemã. E ainda bem, isso é o melhor que a Alemanha tem, ao meu modo de ver, que é a diversidade e o poder de convivência de todos os diferentes. Que é exatamente, esse poder de convivência é exatamente o que o neonazista odeia, porque ele crê naquele arquétipo perfeito, que ainda é o alemão ariano. Então, o inimigo hoje é o árabe, é o imigrante, é o muçulmano. Isso fica muito claro na propaganda política, isso fica muito claro no discurso dos deputados e tudo mais. E quem conhece, no primeiro momento em que surgiu essa nova onda do partido neonazista, mais ou menos em 2015, já percebeu que estava se tratando realmente de uma nova onda nazista, no caso neonazista. Esse partido se chama AfD, significa a sigla para Alternative für Deutschland, alternativa para a Alemanha. Essa palavra se usa, uma nova alternativa, uma alternativa diferente de todos os partidos fora do espectro da democracia e dos direitos humanos, claro. E nada mais é do que o partido neonazista com uma roupagem contemporânea, uma embalagem sobre os dias de hoje. É um partido fora da política, digamos assim, se vende fora da política. Eles sempre se colocaram, inclusive, dessa forma, como um novo partido, uma nova espécie de pensamento fora dos políticos de sempre. Eles são os que vão
salvar a Alemanha, libertar a Alemanha das nocividades que estão impregnando a Alemanha. E quando eles surgiram, eles surgiram justamente nessa onda. Nessa época eu vivi em Berlim, então vi realmente de perto, e eles acreditaram que eles iam tomar a Alemanha mesmo. A primeira eleição foi em 2017, eles fizeram cerca de 12%, e aí começou, e já respondendo a sua próxima pergunta, a sua outra pergunta, começou um trabalho da sociedade alemã de combate a esse tipo, a esse partido e a esse tipo de atitude política e social. E aí eles conseguimos segurar o crescimento da ultradireita, e agora nas últimas eleições de 2021 eles mantiveram esses 10, 11%, mas não conseguiram crescer como esperavam. Ou seja, isso mostra para a gente, mais uma vez, que o fascismo nunca vai desaparecer, o nazismo nunca vai desaparecer, né? Sempre estará lá. O que a gente pode fazer é compreender, detectar, optar pelo Estado de Direito, pela democracia, pelos direitos humanos e combater a todo momento qualquer iniciativa que seja nazista. Tá, agora você está nos aproximando do próximo tema, que é o seguinte. Antes de ir para o próximo tema, eu queria dizer uma coisa. A importância de detectarmos isso a tempo é porque, como você bem disse, a gente sabe como começa. Uma ideologia que prega esse tipo de coisa, que prega esse tipo de distinção ilusória de que existe um tipo de homem superior ao outro. Tem até um termo alemão para quem não é esse homem superior, que é... Tem o Untermensch, tem o Übermensch e o Untermensch. Untermensch seria o subhumano, subgente, né? Você nem mesmo é gente, você é subgente. Então a gente sabe que começa devagar, a gente sabe que começa alargando aos poucos, e a gente nunca sabe onde termina. A gente tem alguns exemplos da história, todos terríveis, então a gente não sabe dizer onde vai dar, mas a gente sabe que coisa boa não vai dar. E aí já queria emendar na segunda pergunta. Quer dizer, na segunda, acho que é na quarta, que é a quarto ponto que colocaram muito assim, pô, mas vocês estão falando disso, mas e o comunismo? E o outro lado? O comunismo também não matou não sei quantos milhões de pessoas, mundo afora? O comunismo também não perseguiu quem não pensava como eles? O comunismo também não perseguiu artista? O comunismo também fez exatamente a mesma coisa? Então não enche meu saco. O que a gente tem para dizer sobre isso? Bom, isso é uma pergunta realmente muito importante. Vamos esclarecer primeiro uma cena conceitual. Existe um problema aqui conceitual acerca de comunismo e nazismo. Vamos, antes de mais nada, organizar as ideias aqui. O comunismo é um sistema de pensamento político e social que está de um lado do espectro, que encontra no outro lado do espectro algo que todo mundo conhece, se chama capitalismo. Comunismo de um lado, capitalismo de outro. Tá? São duas maneiras de se pensar a sociedade, como eu falei, política e socialmente, com todas as suas consequências. É importante deixar claro que líderes comunistas ou capitalistas existiram, inclusive, líderes que realmente foram transgressores, criminosos de guerra. Dentro do comunismo é muito claro Stalin, Mao Tse-tung, não é mesmo? Porém, nem comunismo, nem capitalismo são ideologias fundamentadas na exclusão do outro, na aniquilação do outro. Isso é importante que se fique claro. Existiu perseguição de quem não era comunista e era um perigo para o Partido Comunista na União Soviética? Existiu. Existiu perseguição de quem era comunista e era um perigo para a estrutura capitalista nos Estados Unidos durante a Guerra Fria? Existiu. Foram presos aqui? Foram. Foram presos aqui? Foram torturados aqui? Foram torturados aqui? Foram. Inimigos do sistema foram e serão, infelizmente, em diversos regimes perseguidos. Porém, nenhuma dessas duas ideologias
são baseadas, fundamentadas na aniquilação daquele que não seja o arquétipo perfeito. Isso é só o nazismo ou nazifascismo. Isso precisa ficar muito claro antes de mais nada. Perfeito, perfeito, perfeito. Ok, então vamos agora, que está tudo muito claro, vamos falar especificamente do nosso vídeo. Então você coloca ali elementos, você chamou de iconografia e linguagem, é isso o seu artigo? Me fala um pouco dessa pesquisa, como é que eu faço para acreditar nessa pesquisa, nesses paralelos que assim são inegáveis, se eles forem verdadeiros, é inegável que existe uma inspiração explícita de propaganda, pelo menos, do governo Bolsonaro e do nazismo hitlerista. De onde vem essa pesquisa? Isso foi um exagero? Você pincelou um cartazinho ali que estava na esquina de Berlim, 1930, ou isso era... Ou todo mundo sabe disso? Veja, é importante, sobre essa pesquisa, é muito importante que fique claro que a gente consiga diferenciar também, sempre que a gente tem um elemento de conhecimento nas nossas mãos, a gente precisa entender o que é opinião e o que é constatação de fatos, certo? Existe a opinião, a pessoa dá uma opinião sobre qual que é o melhor sistema econômico. O cara é pró-privatização, o outro é pró-estatização, enfim, cada um vai dar sua opinião. Isso é uma coisa. Outra coisa dentro da pesquisa, seja acadêmica ou dentro de qualquer universo do conhecimento, é a constatação de fatos. Então, essa minha pesquisa é uma reunião de fatos que comprovam que existe, de fato, uma semelhança muito grande, uma mimetização, uma imitação, muitas vezes literal, do linguajar bolsonarista com o linguajar nazista, da iconografia, da imagem, do imaginário bolsonarista com o nazista. Não é uma teoria minha, não é uma opinião minha. São os fatos. E qualquer estudador dessa área sabe disso. Descobriu isso no primeiro momento em que o cara escolhe Brasil acima de tudo como o seu slogan. Deutschland über alles. A gente cresceu com isso. O hino da Alemanha se cantava Deutschland über alles, foi depois modificado, tiraram essa parte do hino, porque essa parte era uma parte nazista. Então, assim, isso é só 1%, né? A gente viu no vídeo quanta coisa tem, e tem mais coisa que nem entrou no vídeo ainda, tá? Tem mais coisas, mais semelhanças. Deixa eu fazer a voz contrária. Sim. Tudo bem, mas a frase em si não é ruim. Brasil acima de tudo, Alemanha acima de tudo. Será que ele não gostou da frase, ou quem pensou nessa campanha? Porque nem acho que tenha sido o Bolsonaro, alguém pensou nessa campanha, né? Alguém está estruturando essa campanha. Não achou bonita a frase, falou, vamos usar. Deu certo lá, uma frase boa. Não pode ser? Então, quando acontece uma coisa, né, vamos dizer, aconteceu uma dessas, eu já ficaria muito desconfiado, porque essa frase é o slogan principal do nazismo, né? E é um slogan que traduz muito bem o espírito do nazismo, né? Estar acima do outro, né? A Alemanha acima de todos os países, o alemão acima de todos os outros. E então já seria uma escolha que já deixaria a gente bastante curioso sobre essa escolha. Agora, quando mais uma escolha, mais uma, a ponto de existir um artigo inteiro meu e de diversos outros pesquisadores, isso é importante que a gente diga aqui no vídeo, né? Existem muitos pesquisadores proeminentes
no Brasil que vem fazendo essas pesquisas e que comprovam isso. A semelhança do bolsonarismo com todo esse imaginário e o linguajar nazista. E aí a gente pensa, por quê? Como que pode? Existe alguma semelhança em termos ideológicos? Essa é a pergunta que eu faço para quem estiver assistindo o vídeo, que possa talvez não ter compreendido ainda se existe ou não. A resposta é que sim, existe. Eu queria contar um caso curioso aqui, você sabe disso. Eu mostrei o nosso vídeo para um diretor do festival de cinema alemão, que não me conhece, enfim, ele fala português, não sei por que ele fala português, mas ele é amigo do Kiko Goifman, que é o diretor do vídeo que a gente fez, e eu tenho o vídeo dele dizendo assim, ele ficou muito chocado, ele falou, é igual, ele é alemão, ele nasceu na Alemanha, ele falou, são as mesmas frases. Meu caro, como você sabe, eu nasci e cresci no Brasil, mas vivi toda a minha vida adulta aqui. É uma coisa que não se discute. Qualquer alemão que sabe bem o que é o nazismo, porque ele teve na escola e continuará tendo, e o processo de desnazificação continua, porque ele também tem que ser eterno, sabe o que é nazismo, né? E aí eu preciso amarrar com uma outra coisa também. Eu expliquei qual que é o partido neonazista alemão, o AfD e tudo mais. Quem foi que Bolsonaro convidou com honras de chefe de Estado em Brasília e tudo mais? Justamente uma das principais personagens deste partido. Um dos principais nomes da ultradireita alemã contemporânea, que é a Beatrix von Storch, que é uma pessoa não somente ativa na contemporaneidade, mas ela é neta de um ministro de Hitler. E o cara que estava sendo cotado para substituir Hitler caso o nazismo original prosseguisse. Então, ela é uma proeminente entre os nazistas do mundo inteiro. E esta mulher foi convidada, recebida por Bolsonaro, pelos filhos de Bolsonaro e por outros deputados e deputadas bolsonaristas. Quando eu mostrei essa foto aqui, que tem uma foto dele abraçando ela, todo feliz e tudo mais, essa foto me ajudou muito no trabalho que eu venho fazendo de formiguinha aqui desde 2017, em contar para o alemão o que está acontecendo no Brasil em termos de ascensão do neonazifascismo. Ok, vamos para o próximo ponto. Eu não sei o que eu falo na frente, cara, porque eu tenho medo da gente desviar muito da conversa. Então, olha, tem uma pergunta com relação a isso que muita gente deve estar pensando, porque o Lula também recebeu gente que não devia para algumas pessoas. Mas eu não vou falar disso agora, porque senão a gente vai dar uma volta, a gente vai voltar nisso, tá? Só para a gente não deixar nenhum ponto sem nó. O que eu queria dizer assim, tudo bem, as frases, os símbolos, as ideias, a inspiração, tá tudo muito, realmente, me parece bastante claro que existe uma inspiração ali, pensada. É muita coincidência para ser coincidência. Mas tudo bem, aquele negócio do leite, porque acho que ele inaugura um assunto novo também. Porra, aí já exageraram, falaram para mim, né? Pô, o cara tava bebendo leite na live, o Bolsonaro não pode mais beber leite? Quer dizer que se eu bebo leite eu sou nazista? Aí vocês estão forçando a mão. Me fala um pouco sobre isso, porque temos novidade hoje sobre isso. Bom, primeira coisa, pessoal, a gente tem que olhar o contexto como um todo, né? É normal, por acaso, um presidente, um chefe de Estado, beber leite em meio a uma entrevista? Onde que a gente já viu isso? A gente já viu, no máximo, o cara beber um copo d'água, talvez algum refrigerante, eu não sei. Agora, um copo de leite e chamar a atenção para o leite e brindar o leite com as pessoas que estavam ao seu lado. Isso não é normal. Numa live que virou o veículo oficial de comunicação do presidente com seu povo. Exatamente. Isso não é uma coisa normal, isso não é uma coisa ordinária, é uma coisa extraordinária. Então, quando acontece alguma coisa extraordinária, fora do trivial, a gente tem que se perguntar por quê?
Deve ter algum motivo. E aí, mais uma vez, para os estudadores do neonazismo, a resposta é muito clara. É o seguinte, a gente viu lá atrás que os nazistas acreditavam que existia uma etnia superior. A etnia ariana era superior a todas as outras etnias do mundo. Os neonazistas de hoje ainda acreditam nisso. Louvam a sua branquitude e tudo mais. E eles desenvolveram uma teoria completamente pseudocientífica, obviamente, porque é completamente irreal, que só a raça superior ariana pode digerir com facilidade o leite puro, a lactose. Qualquer outra etnia seria intolerante à lactose ou não tão tolerante quanto a raça pura, a raça perfeita ariana. Diante disso, nos ralis neonazistas, nas demonstrações, eles levam galões de leite e bebem leite e jogam leite em si. Enfim, além de extremamente perigoso e violento, é patético também. Mas é a realidade. Qualquer estudador do neonazismo sabe que isso é uma verdade. Agora é o seguinte, é importante que a gente traga mais um conceito aqui para amarrar essa história. Existe o conceito do apito de cachorro. Veio dos Estados Unidos, dog whistle. O apito do cachorro, o que é? Um apito de cachorro é aquele apito que a gente sopra e ele não sai um som, praticamente som nenhum, porque ele vibra numa frequência diferente que o ouvido humano não capta. Só quem capta é o cachorro. O cachorro está aqui do lado agora. E aí a gente percebe que é um apito, um som que só um tipo de animal, só um tipo de criatura percebe. Essa jogada do leite é a mesma coisa. Bolsonaro emite a mensagem somente aqueles que a compreenderão. Neonazistas compreendem, fazem um contato nesse nazismo universal e os estudadores do neonazismo também compreendem. A maioria da população pode achar que é normal. Então, espero que a gente esteja chamando, trazendo à luz aqui a realidade. Existe literatura sobre isso, inclusive, tá? Eu vou aproveitar que você está falando do apito do cachorro. Hoje eu recebi essa foto que eu mandei para você, né, Jean? Você mandou para mim, eu acho. Da camisa que fizeram para o Bolsonaro da seleção brasileira. E é uma coisa... Vejam só. É um 22 estilizado? Pode ser, né? Pode ser, mas parece uma outra coisa. Quem viveu, quem estudou, sabe o que parece isso, né? Enfim, então o que você está me dizendo é que são passadas mensagens para uma turminha que se reconhece e deve comemorar quando algum líder mundial consegue passar uma mensagenzinha dessa. É isso que está me dizendo. Com certeza, né? Olha, aqui na Alemanha, onde o nazismo é tão presente e o neonazismo também, as pessoas atentam tudo para isso, essa forma, assim, que na real é uma suástica desmontada, sabe? Bota lá na lista de coincidências. A pesquisadora Adriana Dias, que é uma das principais pesquisadoras de neonazismo do Brasil, pesquisa isso há 20 anos, é uma querida amiga minha, ela me mandou e falou, olha aí, o que é isso? E eu falei, bom, logicamente, ou é só a suástica, ou é a suástica e a SS juntas, né? E ela falou, claro que é, eu acho que é os dois também. E aí, no dia seguinte, né, alguns dias depois, um outro pesquisador dos mais importantes do Brasil também é amigo nosso, o Michel German, soltou no Twitter exatamente isso. SS e suástica desmontada. Sabe, é coincidência demais, uma atrás da outra, até mesmo para os pesquisadores que sabem disso. Então, a gente tem que
olhar qual que é o cerne do bolsonarismo e ver se a gente está louco, se a gente está viajando, ou se tem alguma coisa por trás de todas essas coincidências. Porque tem uma outra confusão que já vai linkar com a próxima pergunta, que é assim, pô, vocês estão falando que o Bolsonaro, estão fazendo essa comparação com o nazismo, mas ele adora os judeus, não existe perseguição a judeus no Brasil, ele é amigo de Israel, ele está sempre em Israel, ele declara apoio para Israel, então não faz o menor sentido vocês fazerem essa associação, e muita gente ficou muito ofendida com essa associação, inclusive da comunidade, porque disse, não, cara, ele é um amigo de Israel, vocês não podem fazer uma comparação, chamar de nazista alguém que diz que é amigo de Israel. Eu entendo esse argumento, mas eu entendo que existe uma confusão nesse argumento, não é? Que começa desde o começo desse vídeo, né? Quando a gente diz que não é o Holocausto foi uma questão e no nazismo, no hitlerista foi direcionado aos judeus. Na contemporaneidade, esse tipo de pensamento encontra outros e novos inimigos, né? Começa daí. Mas tem mais uma confusão com relação ao Estado de Israel que eu queria que você falasse também. Olha, é realmente complexo. Eu sei que é muito difícil, sobretudo para as pessoas que não são judias, não conhecem o universo judaico e o universo israelense. Vou tentar explicar da maneira mais simples possível. Vocês lembram que eu falei da questão do arquétipo, do homem ideal que o nazismo elege, certo? Dentro disso, o neonazismo, e eu estou falando inclusive do neonazismo alemão, né? Porque isso que o bolsonarismo faz, o neonazismo alemão faz também. Ele também elege um arquétipo judeu. Um judeu aceitável, o judeu que é bom para ele, o judeu que deve e merece existir no mundo. Logicamente, se ele elegeu isso, ele designa também o judeu que não merece existir, o judeu que é inimigo, o judeu excluído e eliminável. Quem é o judeu ideal para o neonazismo? Bom, logicamente, é o judeu branco, o judeu de extrema-direita, o judeu israelense que odeia árabe, o judeu que odeia esquerdista e o judeu ultraconservador. E armado? Consequentemente armado, sobretudo em Israel, que existe uma cultura de arma, né, por motivos óbvios até, desde a fundação de Israel. Acontece que esse judeu é uma pequena parcela do universo judaico. Ele é um tipo de judeu, porque existe esse judeu de extrema-direita, armado, que odeia, claro que existe. Os judeus são um povo como qualquer outro no mundo. Existe judeu de extrema-direita e extrema-esquerda. Judeu rico, judeu pobre, judeu branco, judeu negro, judeu de pele marrom, judeu de todos os tipos. Tá? Às vezes as pessoas não sabem isso. E esse tipo de judeu eleito é o judeu que cabe, é o judeu adequado a essa extrema-direita, inclusive ao bolsonarismo. E aí... Antes que as pessoas comecem a duvidar do que você está falando, conta aquele episódio da Hebraica, quando o Bolsonaro foi na Hebraica, que eu acho que ele traduz muito bem isso, na prática. O episódio da Hebraica é muito importante, em 2017. Ele acabou se tornando um episódio central do bolsonarismo. Por quê? Porque ele foi no Clube Hebraica do Rio de Janeiro e proferiu um de seus piores discursos, né? Racista, de todos os tipos, era um discurso plenamente nazista. Você lembra o que ele dizia, mais ou menos? Teve momentos especiais. O que ficou famoso era a questão
dos negros que devem ser pesados por arroba, né? Teve essa história. Enfim, é um discurso de modo... Ele fala de raça. Ele traz outras raças, a ideia de raça. Ele fala do japonês, ele fala do italiano, ele fala de imigrações boas e ruins. É uma coisa assim... Esse discurso vem sendo estudado, inclusive. Tá? O que muita gente não sabe, por um probleminha de celular e YouTube, é que fora da Hebraica tinha mais judeus contra Bolsonaro do que tinha judeus dentro do auditório da Hebraica. Tá? E Bolsonaro sabia disso. E dentro, então, em seu discurso, o que ele fala? Ele fala para os judeus que estavam aplaudindo ele, rindo e tudo mais, ele fala que eles são os judeus de verdade. Ele, de certa forma, legitima aqueles judeus e deslegitima os vagabundos que estão lá na rua. Ele fala isso. Os vagabundos que estão... E não é a primeira vez. Tem um jornalista também da Jovem Pan, né, que tem comentários, que falou isso também. É um cara não judeu, e ele falou tal pessoa, tal judeu esquerdista, judeu que é contra Bolsonaro, não é o verdadeiro judeu. Então, o que a gente vê? A gente vê uma tentativa, inclusive de não-judeus, em designar quem é o judeu. Quem é o judeu de verdade? Quem é o judeu que vale? Quem é o judeu que é aceito e pode viver ao lado deles? E os outros excluídos, fora do arquétipo, excluídos ou possivelmente eliminados. Você me deu um dado muito importante, porque vendeu-se também a ideia de que Israel, nas eleições no primeiro turno, Israel teria esmagadora, os brasileiros que vivem em Israel teriam todos votado em Bolsonaro, acho que um dos 4 países do mundo só onde Bolsonaro ganhou, e você me explicou uma coisa muito óbvia, que as eleições foram no domingo em Israel é um dia útil, porque o domingo de Israel é o sábado, e as pessoas só podiam votar em Tel Aviv. Então, quem num dia útil poderia pegar um ônibus, um carro e viajar até Tel Aviv para votar? Então você me disse Perdeu um dia de trabalho, né? Perdeu um dia de trabalho. Então você disse que mais ou menos 20% só dos brasileiros que vivem em Israel votaram, e que 20%? Provavelmente os aposentados, as pessoas que não... né? Então é uma parcela muito pequena. Importante dizer isso também, para as pessoas que não conhecem, que Israel é um país democrático, que abriga um leque gigantesco de pensamentos e de etnias judaicas e de pensamentos judaicos, né? Então essa ideia também de que Israel inteira, os brasileiros todos estão com o Bolsonaro, é uma coisa um pouco fantasiosa. Além do que, houve uma imensa diferença entre as eleições de 2018 e 2022 também. Votou ainda menos gente no Bolsonaro em 2022, em grande parte porque de 2018 a 2022, muitos judeus contrários a Bolsonaro deixaram o Brasil e emigraram para Israel. E teve uma pessoa que até me postou assim, rindo da minha cara, assim, um judeu comunista, vai estudar, como se não fosse possível um judeu comunista. Não sabe ela que a formação... Sem comentários, não vamos entrar no assunto, mas, por favor, Marx, Trotsky, né, judeus. Não, e a própria formação do Estado de Israel foi muito... Os kibbutzim a ideologia era totalmente comunista, né? Israel ainda é, em grande parte, um Estado baseado, fundamentado em um pensamento de centro-esquerda, vamos dizer assim, social-democracia, em termos da educação, a força do Estado, a força da mídia, né, em grande parte regulada e do Estado, né, o que não é uma coisa de comunista, né, mas é uma coisa que mostra um Estado que não é um Estado de ultradireita ou neoliberal ou alguma coisa assim, como se imagina
dentro do bolsonarismo. Israel é extremamente progressista, inclusive, em muitos aspectos. E, sobretudo, é um dos países mais plurais do mundo. Teve um governo de direita bem direita, né? Talvez isso tenha contribuído para a confusão também desse imaginário. Bom, Jean, a gente já está encaminhando para o final. Foi uma super boa conversa, obrigado. Para fechar, Jean, talvez se alguém ainda estiver pensando, tá, mas eu nunca vi o Bolsonaro falar que vai exterminar alguém e tal. Eu já vi. Eu queria dizer que isso não é fake news. Acho que qualquer pessoa que quiser colocar no Google, sei lá, Bolsonaro, minorias têm que se curvar às maiorias, vai achar pelo menos 2 ou 3 ocasiões onde ele disse isso explicitamente, né? Mas ele estava ele estava se referindo a uma questão política. Você acha que o quê? Que as maiorias é que tem que ficar se curvando às minorias? A questão não é essa, a questão é um tipo de discurso que se repete, que já foi mais violento do que isso, quando aquilo que você falou lá atrás no vídeo, né? Precisa juntar as peças do que a pessoa disse quando apareceu. Eu sinto que ele foi entendendo que ele não podia dizer tudo aquilo que ele pensa, de vez em quando escapa, mas é claro que alguém disse para ele, cara, né? Mas é só a gente procurar no Google e a gente vai encontrar uma série de declarações nesse sentido. Mas, para não acharem que a gente está forçando a mão, eu queria que você contasse a história do advogado. A palavra é sua. Bom, essa é uma... É relevante porque a gente procura trazer as pessoas que conhecem do assunto e que têm um lugar de fala, né, acerca dessa temática. Então, assim, existe esse advogado norte-americano, estadunidense, chamado Michael Godwin. Mike Godwin. O Mike Godwin é um advogado que fez sua carreira baseada nas leis, na necessidade das leis acerca da internet. Então, desde os anos 90, quando a internet estava engatinhando ainda, ele percebeu, aqui tem área para diversas discussões e certamente problemáticas jurídicas, né? Então, ele percebeu, dentro dos estudos dele, que a questão nazista, acusações de nazismo, comparações com Hitler, surgiam na internet, nos fóruns da internet. Na época era fórum, não era rede social, não existia rede social nos anos 90. Aparecia demais nesses fóruns essas comparações ao nazismo e inclusive a Hitler. Até mesmo porque a internet tem a questão do anonimato, então as pessoas, ao vivo, de repente, ficam receosas de acusar o outro de nazista. Mas na internet isso se tornou corriqueiro, popular. E esse cara traçou, então, uma maneira de se pensar esse fenômeno que acabou sendo conhecida, não oficialmente, mas é conhecida assim como a Lei de Godwin. É uma lei, né? E se trata do seguinte, de compreender por que ocorre esse tipo de acusação e quando que essa acusação cabe ou quando que essa acusação é completamente leviana. Eu estou perdendo a discussão, eu não gosto do cara, você é Hitler, pronto. Você é nazista, acabou a discussão. É uma maneira de fugir da discussão, de certa forma. Perdeu os argumentos, chamou de nazista, certo? Acontece muito. Muitos líderes, inclusive, foram chamados de nazista sem nenhum fundamento teórico sobre isso.
E aí ele começou a pesquisar. Pô, mas existe uma pequena porcentagem onde isso é verdade. As pessoas podem acusar uma pessoa ou um movimento de nazista se isso condisser com a realidade, né? E isso, 25 anos depois, mais ou menos, do início das pesquisas dele, o que acontece nos Estados Unidos? A ascensão da ultradireita encabeçada pelo trumpismo. E aí começaram a perguntar para ele, e aí? E agora? Não, porque tinha gente que chamava o George Bush, pai de nazista. Pode? Não, é leviano. Ah, e o George Bush filho? Também não. Ah, mas o cara fez a guerra do Iraque. Fez um monte de porcaria, claro. Mas o cara não é nazista. O Bush não é nazista, né? Os inimigos do Obama chamavam o Obama de nazista, pra você ver. Quando chega no Trump, e aí a gente vê ralis de supremacistas brancos, com bandeira dos confederados, com bandeiras nazistas, com simbologia da Ku Klux Klan, chegaram no Godwin e perguntaram, e aí? E agora? O que você acha? E ele falou, sim, nesse caso, baseado na minha experiência, esses são neonazistas, sem dúvida. O trumpismo tem muito do neonazismo. Passa 2 anos da eleição do Trump, e esse cara é um cara bastante ligado na geopolítica, e ele fica sabendo do que está acontecendo no Brasil em 2018, as eleições que Bolsonaro venceria. E aí um grupo de brasileiros pergunta para ele, o senhor está acompanhando o que está acontecendo no Brasil? E ele fala assim, para surpresa, inclusive, fiquei surpreso também quando eu soube disso, né? Mas felizmente surpreso. Eu estou acompanhando e quero até mostrar minha solidariedade com a sociedade brasileira. E aí ele fez um tweet assim com ele não, na época, né? E perguntaram para ele, então, com todo o conhecimento que o senhor tem, toda a bagagem, é correto, é plausível chamar Bolsonaro de nazista? E ele falou, sim. Bolsonaro, sim. Assim como os apoiadores de Trump também. Então, enfim, não é a voz de Deus, não é a voz definitiva, mas é uma coisa que a gente precisa trazer, porque é mais um especialista, e um especialista vindo lá de fora, vendo de fora, né? Um especialista que não é lulista, sabe? Não é petista. É um cara que não tem nenhum interesse no Brasil, mas ele se interessa por isso no mundo, analisa isso, e esse é o veredito dele sobre Bolsonaro. Então, mais uma coisa para os amigos e amigas aí que estão assistindo refletirem sobre. Ok, então eu vou encerrar esse nosso assunto antes de ir para a próxima e última pergunta, que eu acho que é uma coisa muito legal da gente refletir para nós. A gente, quando fala essa palavra, nazismo, acho que ela vem carregada de uma série de significados emblemáticos e simbólicos e emocionais. Mas é preciso deixar claro que, caso você esteja ouvindo ou vendo esse vídeo, ou alguém que você conheça, se por acaso passa pela sua cabeça ou pela cabeça de alguém que você conheça que você ou essa pessoa possam fazer parte de um tipo de ser que de alguma maneira seja superior a outro tipo de ser, e que você, em última análise, talvez você não confessasse isso, mas em última análise você gostaria mais que esse grupo de pessoas que você não gosta fosse eliminado, extirpado, ou pelo menos que saísse de perto e fosse embora do seu país, você está tendo um pensamento nazista. É duro, mas é isso que precisa ser dito, e é isso que a gente tentou dizer com aquele vídeo. Sem dúvida. E são coisas próximas, né? Só um parênteses, Caco, rapidinho. Coisas próximas da gente, né? Se você tem um problema sério com um homossexual ao seu lado e você acha que ele, de alguma forma, é errado, você é o certo e ele é o errado, e ele é melhor longe de você e longe do Brasil, esse é o cerne do pensamento nazifascista.
Claro, porque você não precisa concordar disso para você, mas se o fato do outro ter tido essa opção incomoda você a ponto de você desejar que ele desapareça, você precisa talvez procurar ajuda e entender que isso é um pensamento nazista em última análise. E foi isso que a gente quis dizer e mostrar com o vídeo. Expor isso. E para encerrar, talvez aqui muita gente vá embora, e tudo bem, porque acho que a gente foi super legal até aqui. Uma parte da comunidade judaica, e você sabe bem disso, se recusa, depois de tudo isso, ainda se recusa e se recusará a votar no Lula, e eu ouvi isso de muita gente também, porque a reação é sempre essa, mas e o Lula? Dizendo, alegando que o Lula, sim, é um nazista, porque, assim como você deu o exemplo que o Bolsonaro abraçou aquela neonazista alemã, o Lula teria abraçado, não abraçado, não sei se abraçou, mas recebeu com todas as honras também aqui o Ahmadinejad, que é o líder do Irã, que prega a extinção do Estado de Israel, e a comunidade judaica, obviamente, ficou muito chateada com esse ato, e parece que tem uma outra história que o Lula foi em Israel e se negou a rezar no caixão de não sei quem. Então tem uma história aí de que o Lula, sim, seria não nazista, mas um antissemita. E eu queria que vocês falassem sobre isso. Bom, entre as muitas fake news sobre o Lula, essa é uma das maiores. Eu preciso dizer isso. Realmente, assim, do fundo de minha pesquisa, de tudo que eu conheço sobre esse tema, e não só eu, e todo mundo que se dispõe a trabalhar com isso e tudo mais. Essa ideia de que o Lula é antissemita, ela não tem fundamento nenhum mesmo. Existe uma lista de argumentos que as pessoas dizem, você deu o exemplo do ex-presidente do Irã, e existem outras também, algumas são plenamente mentirosas e outras são situações fora do contexto. Eu posso explicar rapidamente uma ou outra coisa aqui, mas quero deixar uma coisa clara. O Lula, se a gente analisar a sua participação com relação ao conflito Israel e Palestina, o que a gente vai ver, e isso está registrado, procurem. Lula e Celso Amorim sempre foram 100% respeitosos, tanto com Israel quanto com a Palestina. Todas as vezes que estiveram no Oriente Médio, estiveram com líderes judeus e líderes palestinos. Como tem que ser, ao meu humilde modo de ver. Eu não quero também um líder brasileiro que vá só para Israel e que ignore os palestinos. Lula e Celso Amorim são um exemplo de como podemos chegar a um diálogo que um dia chegue à paz entre estes dois povos. Em 2010, isso eu peço que vocês escutem o que eu vou falar. Em 2010, Lula esteve em Israel e fez um discurso histórico no Knesset. Knesset é o parlamento israelense. Então eu peço, escutem esse discurso no Knesset, está no YouTube, para qualquer um que quiser ver. Lula propôs a solução dos dois estados, deixou claro o seu desejo pela soberania do Estado de Israel, segurança do Estado de Israel e também um Estado palestino soberano e independente, e ambos em cooperação. No final do discurso dele, todos se levantam e aplaudem em pé. Não precisa acreditar em mim. Veja no YouTube, está lá, tá bom? Então, isso é um exemplo só. E outras mentiras de que ele se negou aí no Yad Vashem. Yad Vashem é o Museu do Holocausto de Jerusalém. Tem registro disso. Se negou a colocar as flores no túmulo. Tem registro de tudo isso.
Lula com kippah, assim como outros líderes brasileiros e mundiais que fazem o protocolo da viagem israelense. Tá? A questão do presidente do Irã, e isso foi uma coisa que, inclusive, o Lula falou pessoalmente para mim quando eu tive a oportunidade de conversar com ele. Ele é uma pessoa, ele é um líder marcado pelo diálogo com todo mundo. E ele falou para mim, o que é melhor? O que você acha que é melhor? A gente não conversar com um líder problemático como ele, ou conversar, certo? Eu concordo com ele. Lula foi o único líder da época em conversar e ser recebido e bem recebido tanto por Bush quanto por Chaves. Muitos foram recebidos só por Bush, muitos só por Chaves. Ele foi o único a conversar com os dois, ser recebido pelos dois. Um pouquinho mais desse pensamento de diálogo e talvez poderíamos ter evitado a guerra da Rússia que está acontecendo no momento. Essa é a minha humilde opinião. Cada um pode ter a sua opinião. Mas eu acho que nós devemos sempre conversar. Os líderes mundiais devem conversar entre si, por mais difícil que seja. E outra, Lula falou também, que perguntou para ele sobre a questão de Israel e defendeu Israel, porque Israel realmente tem o seu direito de existir e, logicamente, nenhum líder democrático vai aceitar a posição de eliminação, alguma posição de eliminação a Israel. Eu não vou me adentrar mais a isso, só quero deixar claro o seguinte: existe um comitê de judias e judeus, que apoiam Lula nessas eleições. E foi produzido, eu fiz parte da produção deste documento, um documento chamado Mentiras e Verdades sobre Lula, Bolsonaro, Judeus e Israel. Esse documento está disponível na internet, a gente pode colocar o link aqui embaixo também. E lá não é a opinião de ninguém. Mais uma vez, são fatos, com fontes, todos com fontes. Então, eu convido quem tiver perguntas, quem tiver dúvidas sobre todos esses itens que envolvem Israel, judeus e Lula, a averiguarem o que é verdade, o que é mentira, e possivelmente se livrarem de muitas inverdades ou simplesmente mal entendidos. Perfeito. Para encerrar, essa coisa da camiseta que a gente mostrou, do 22, os símbolos, você acha possível que o Bolsonaro não saiba disso e tem alguém ou alguém responsáveis por pensar esse tipo de coisa e falar assim, Bolsonaro, bebe um leite aí, leite, não, bebe aí, que é legal. Você acha que pode ter alguém armando isso sem o conhecimento dele? Quer dizer, usando o Bolsonaro como, sei lá o quê, entendeu o que eu falei? Entendeu? Na minha opinião, certamente existe uma equipe muito bem formada ideologicamente, que se preocupa com tudo isso e faz um trabalho muito minucioso, realmente muito bem feito dentro da proposta. Porém, Bolsonaro sabe exatamente o que está acontecendo. Inclusive, sempre refutei esse apelido que caiu ao Bolsonaro, né? A questão do Bozo. O Bolsonaro não é um palhaço que não sabe de nada. Ele sabe muito bem o que ele faz, o que ele fala, o que está acontecendo. Ele não é um palhaço, não. E quando ele age como palhaço, quando ele interpreta como palhaço, é porque lhe cabe naquele momento e naquela circunstância. Inclusive, a gente vai ver também que existem diversos Bolsonaros. Um
para cada tipo de público. O Bolsonaro que fala para a igreja, o Bolsonaro que fala para o clube de tiro, o Bolsonaro que fala para o povo do boi, e o Bolsonaro que fala para o centrão, o Bolsonaro mais moderado. Tudo isso a gente vê. Ele não é bobo e ele sabe de tudo o que acontece. E tem uma equipe poderosa por trás. Essa é a minha opinião sobre todo esse assunto. Maravilha, Jean, muitíssimo obrigado. Obrigado a você que ficou até agora. Achei super importante. Eu só não queria encerrar esse vídeo antes de creditar as pessoas que fizeram aquele nosso vídeo. Então, eu, Jean, o diretor é o Kiko Goifman e o editor do vídeo é o Caetano Brenga. Muito obrigado. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. E eu espero sinceramente que a gente tenha contribuído para algum tipo de evolução na compreensão do que estamos passando. Sinceramente, espero que a gente tenha conseguido contribuir de alguma maneira. Também, meu caro. Muito obrigado pelo convite. Foi um grande prazer. A gente tem conversado bastante sobre esse assunto, porque a gente se preocupa demais com isso, né? E a nossa preocupação desde o início foi simplesmente passar o máximo de informação que nós possamos passar e da maneira mais clara e honesta possível. Acredito que nós fizemos o nosso melhor e esperamos que surta resultados. Obrigado, Jean. Abraço.